Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 98. Não perca, logo após a leitura do salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Glória a Deus, um salmo maravilhoso para a nossa meditação. Nós podemos aprender muitas coisas com este salmo, que também com outros, né? Desde o Salmo 93 nós vemos falando que o Senhor reina, né? E ele vem também chamando para que nós louvemos, que nós cantemos, para que nós nos alegremos nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso, não é? Mas nós podemos entender um pouco mais essa questão do louvor, porque nós entendemos que louvar é apenas cantar hinos que falam de Deus, ou juntar-nos na igreja, nas congregações ou em grupos para cantar louvores de Deus, mas o louvor a Deus, ele é muito mais do que isso, né? Já tenho falado da música de Fernanda Brum, que fala que adorar a Deus é muito mais que cantar, é mais que erguer as mãos, é mais do que tudo isso, é alcançar o coração de Deus, é celebrar a Deus não somente com a voz, nem com instrumentos, mas com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa vivência, né? Com o nosso modo de viver. E aí, no Salmo 98, ele vem falando: cantai ao Senhor uma nova canção, ou seja, um cântico novo, pois ele fez coisas maravilhosas, né? Ele fez maravilhas com a sua mão direita, com o seu braço, o seu santo braço, deram a vitória. Os braços de Deus deram a vitória. Aqui ele fala e se refere ao povo de Israel, né? Não sabemos ao certo quem é o autor. Uns historiadores falam que foi Davi, outros falam que foi Esdras, né? Mas não temos aqui a referência na Bíblia. Porém, sabemos que Deus, ele com seu braço forte libertou a Israel, né? Sabemos que Israel passou 400 anos presos, escravos na mão de Faraó, né? Dos faraós da época, trabalhando escravizados por ser uma nação de Deus, mas que foi levado cativo. E aí, Deus, através de Moisés, enviou ele. Moisés foi o agente de Deus naquela situação para libertar o povo de Israel, né? E outra vez ele libertou quando abriu o Mar Vermelho para livrar, porque Faraó vinha com seus carros e cavaleiros, com seu exército forte para destruir o povo, para pegar de volta aqueles escravos que estavam ali indo embora, porque Deus, o próprio Deus, a Bíblia fala que endureceu o coração de Faraó, porque Deus enviou Moisés para dizer a ele lá, né? Olha, me enviou a vós, né? O grande e poderoso me enviou a você e mandou você libertar o povo, né? Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque ele tinha que mostrar a sua glória, mostrar que Faraó se achava muita coisa, mas Deus é que é soberano e tem todo o poder e é justo, é o juiz perfeito, né? Afinal de contas, ele tinha oprimido o seu povo escolhido e aí tinha que pagar o preço, né? Não ia ficar impune. E aí ele diz
Cantai ao Senhor um cântico novo. Nós já falamos em outro salmo sobre o cântico novo, né? O Salmo 96 falava também: cantai ao Senhor um cântico novo. E nós já falamos que um cântico novo, ele não é só uma forma de cantar, mas é uma nova maneira de viver. É uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de cantar, é uma nova motivação, é um entusiasmo diferente, é uma motivação, significa um motivo diferente para cantar, né? É um coração renovado, cheio de esperança e confiança, né? E a gente precisa entender que o cântico novo, ele vem também trazendo aí a salvação em Cristo, não é? Porque a redenção ali a que aconteceu do povo de Israel, aí depois de tantas outras coisas, Deus foi trabalhando, o povo se convertia e depois o povo caía novamente. A gente já vem falando muito sobre a história de Israel, porque na verdade é o contexto dos salmos, né? A história do povo de Israel na época dos reinados, né? Então, a gente vê que novamente Deus levantou um outro agente, que o seu próprio filho Jesus, para trazer a redenção, a salvação, né? E esse salmo, ele vem dividido assim em 3 partes, mais ou menos, né? Ele mostra os motivos porque cantar, por quê? Porque Deus é o Redentor. Ele enviou o Redentor, ele é fiel, ele cumpriu com a sua aliança, mesmo com a infidelidade do povo, mas ele manteve a sua fidelidade à sua aliança, né? Ele livrou o povo e ele vem como rei, o rei que governa tudo, né? Aí pode ser que tenha sido nos cânticos em Jerusalém, provavelmente, porque os salmos eram usados para cantar, para celebrar no templo em Jerusalém, né? Então, ele vem também como juiz nesse salmo, assim como em outros também tem vindo, como juiz que julga com retidão, com fidelidade, com justiça, né? Porque ele vem sim para prestar contas e para julgar, conforme o bem ou conforme o mal, que cada um tenha feito, né? Então, nós lembramos, eu quero enfocar, já temos falado bastante nessa questão de Deus ser o rei, reinar sobre todas as nações, sobre tudo, sobre todos, sobre toda a terra que louva ao Senhor, né? Tudo está baseado no louvor a Deus, né? Nós vemos que no Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, né? A gente sempre fala sobre isso, que a terra está lá no firmamento, assim como a lua, o sol, nada cai, tá tudo no seu lugar perfeito, porque Deus tem o controle sobre tudo. Ele que fez, ele que estabeleceu, ele que sustenta, ele que cuida, porque ele é o rei soberano, é o criador de todas as coisas, né? Então, nós vemos aqui nesse Salmo 98, eu quero focar hoje bastante nesse primeira parte, que é o cantai ao Senhor uma nova canção, um cântico novo, né? Como já falamos, nós vemos que a música, ela é uma forma de expressão. Mas é preciso lembrar algo que eu sempre falo, em Provérbios 18 e 21, está o poder da vida e da morte na língua, né? Então a palavra tem poder. Nós vemos que as nossas palavras, elas podem ser positivas ou negativas. Aí eu quero chamar a atenção para a música secular. Eu também já pensei que assim, a música realmente não é pecado, não é a questão do pecado, é a questão do que a música fala, quais são as palavras que eu repito quando estou cantando e quais são as palavras que eu trago para a minha vida, consciente ou inconscientemente, né? Então, o que chama louvor? Louvar a Deus. Então, se eu não estou louvando a Deus, eu estou louvando outra coisa ou outra pessoa. Aí, o que a gente vê na música secular? É uma música que puxa para a depressão, porque muitas músicas, e eu já ouvi muito e já chorei muito com músicas, nossa, mas eu chorava muito, era uma coisa, e eu me sentia triste, deprimida, e eu sofri depressão por muitos anos.
Não estou dizendo que foi por causa da música, mas a música, ela puxa mais ainda, né? Porque músicas expressam desgosto, expressam ansiedade, expressam traição, abandono, saudade. Saudade é o quê? Uma falta, gente. Uma falta. Ai, aquele amor que foi embora e ele me traiu, ela me traiu e está doendo muito e não sei o que eu vou fazer sem você e aquela coisa toda. São palavras que muitas vezes ligamos à pessoa que amamos e até perdemos, né? E às vezes acabamos até perdendo, que acho que atrai aquela coisa que é muito ruim, né? Mas o que é o louvor a Deus? Por que é um novo cântico, uma nova canção? É porque é aquilo que o meu coração deseja. A quem que eu quero louvar? Porque quando eu louvo a Deus, eu canto músicas que elevam a criação, né? Que elevam a glória de Deus, as suas maravilhas. Então isso não vai puxar a gente para a depressão, né? Quando eu digo Deus é maravilhoso, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, isso vai me fazer pensar que eu estando angustiada, eu tenho um Deus bem presente para a minha vida, não é? Então louvar ao Senhor, como diz o Salmo 34, verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que coisa gloriosa, né? É lembrar que o louvor do Senhor não está atrelado somente a cantar músicas de adoração, que isso é maravilhoso. O salmista nos chama para louvar, para engrandecer, para regozijar, ou seja, para se alegrar, porque o Senhor é bom, porque Ele é maravilhoso, por tantos e tantos motivos, não é? Mas a gente pensar que para que a gente foi feito, né? Em Efésios 1 e 12 diz que Deus, ele nos deu seu Filho para nos trazer os seus ensinamentos para sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, o que significa ser para o louvor de Deus, né? Significa ter uma vida que louve a Deus, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu ser diferente, com a minha vida mostrando Cristo. A gente lembra que o apóstolo Paulo, certa vez, nós vemos aqui em Gálatas 2:20 diz assim: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que é isso, né? Quando eu decido, eu tomo uma decisão de que eu não quero mais uma vida comum, eu quero uma vida em Cristo, viver em Cristo, né? Porque lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a vida que eu vivia antes, eu vivo agora com uma consciência de Cristo. Porque viver num propósito, alinhar o meu propósito ao propósito de Deus para a minha vida. E Jesus veio ensinar isso. É possível ter uma vida de retidão, é possível viver na verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma vida de libertação, é quando a gente escolhe. O salmo passado a gente falou, não sei qual deles, mas eu acho que foi o último, sobre uma escolha, né? Escolher Deus, escolher o bem e rejeitar o mal, né? Porque amar ao Senhor e rejeitar o mal. Então, amar a Deus, nós falamos que era uma escolha. Se eu escolho agradar a Deus, então eu recuso o mal, eu rejeito fazer o mal, mas eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Então, é uma vida diferente, que eu tomo uma decisão de aceitar a Cristo pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu não vejo Deus, mas eu creio, eu tenho fé, eu acredito que Deus, ele me formou a sua imagem e semelhança, então eu preciso buscar essa semelhança, né? Eu preciso refletir essa semelhança. E o que é refletir a semelhança? É a luz de Deus precisa estar refletida na minha vida, e isso implica em toda uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos, e é isso que é importante a gente entender, né? Lá em Colossenses 3:17 diz assim: tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação,
Fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai, né? Agradecendo, sendo grato, mas que as nossas palavras, as nossas ações venham a refletir a luz de Deus em Jesus, né? Porque nós fomos criados para isso, mas a gente se desviou no caminho, a gente se perdeu, né? Pelo caminho, mas é hora de retornar. Então, lá em 1 Coríntios 10:31, diz aquele versículo que eu nunca lembro onde está escrito, e hoje eu lembrei de ver onde é. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Quando eu comer, a Bíblia condena a glutonaria, aquela pessoa que come desordenadamente, né? Mas fazer tudo para a glória de Deus. Eu sempre chamo atenção para isso, porque a gente deve comer coisas que faz bem ao nosso organismo, à nossa vida, e não comer com gulodice, comer com extravagância, né? Aí no caso, bebais, né? Eu preciso beber muita água porque faz bem ao meu corpo. Mas bebida alcoólica, não é que a questão que a bebida alcoólica seja pecado totalmente, é porque quem bebe não quer beber um copo só, aí acaba bebendo demais. Aí lá vai aquelas atitudes incontroláveis, né? E é isso que traz aí a questão do pecado, porque desagrada a Deus, né? Então, mas quando eu falo sobre as pessoas e quando eu falo com as pessoas, é quando as minhas palavras proferem bênçãos, é quando a minha vida é diferenciada porque está ligada a Deus e ao próximo. Eu sempre chamo atenção, porque não adianta dizer eu amo a Deus se eu não amo a mim mesma, porque não cuido de mim devidamente e não amo ao próximo, para estar à disposição de dar uma palavra de bênção, mas também de acolher, de acudir quando o próximo precisa de alguma coisa. Então está tudo atrelado, o amar a Deus, amar a mim e amar ao próximo. Não há como amar um só desses, ou dois e um não, tem que ser os três. Então é uma trindade aí relacionada também, que precisa esse amor estar ligado. E é dessa forma que a gente pode louvar a Deus, engrandecer o seu nome, não somente com o cântico da salvação, o cântico da libertação, o cântico do amor, o cântico do reconhecimento, quem é o nosso Senhor, quem é que está no controle da nossa vida, para quem é o meu louvor, que seja o meu louvor, né, dedicado a Deus, dedicado ao meu Criador, dedicado à salvação, a levar outros a reconhecer também que Deus é aquele que merece toda a honra e toda a glória, não é? Lá em Gálatas 5:13, a gente vê que ele fala sobre como a vida em Cristo, não é? Porque a gente falando assim, nova criatura em Cristo, significa ter a mente de Cristo. E quem é que tem a mente de Cristo? É uma decisão, é uma escolha, não é? Aí, a partir aqui em Gálatas 5, a partir do 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. O que significa isso? Significa, como em outra passagem, o próprio apóstolo Paulo disse que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. No 1 Coríntios 6:12, né? Tudo é lícito, quer dizer, eu tudo posso fazer. Eu tenho a liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Porém, nem tudo me convém, porque tudo que eu faço tem que estar pautado na vontade de Deus, na palavra de Deus, naquilo que é certo, naquilo que louva a Deus, né? E ele ainda diz: porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, mesmo nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas se mordeis e vos devorais uns aos outros, então aí, né, não tem como dizer que ama a Deus.
E aí ele diz: andai no espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem ao espírito e os do espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixar que o espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Isso ele quer dizer que dentro de nós, como eu já falei antes em outro salmo, é uma luta interna. Nós temos o bem e o mal e precisamos estar atentos para fazer o que o Espírito, que é o Espírito de Deus em nós, nos guie, alimentando assim o bem, buscando fazer o bem, buscando fazer o que é certo, buscando fazer o que agrada a Deus, né? Aí ele fala aqui no verso 19 quais são as obras da carne, que é o adultério, fornicação, impureza, lascívia, né? Então, ódio, discórdia, é um monte de coisa, homicídios, bebedeira, orgia, são muitas e muitas coisas. Para não ficar tão longo o vídeo, nós vamos assim resumindo, porque os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, mansidão, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança, né? Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito. Veja que os frutos, as obras da carne são frutos. É um monte de coisa a obra da carne, né? Tudo que busca prazer da carne. Mas o que busca o Espírito é um fruto que abrange todas essas coisas: a mansidão, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fé. Tudo isso vem do Espírito de Deus, que vem para a nossa vida para guiar. E é a gente que tem que buscar isso, né? Não é que Deus vai colocar em mim. Eu já tenho ouvido muita gente falar assim: Deus me fez assim, não tenho culpa não. Tipo, querendo entregar a culpa para Deus. Você me fez assim, problema seu, né? Então não vem reclamar que eu sou toda errada. Não é assim. A gente sabe que até a criança, né? Eu acho interessante, porque a criança ela vem com esse instinto do egoísmo aflorado, sabe? É difícil. Algumas crianças são boazinhas quando você pede, dá e ela dá, né? Mas algumas crianças vão crescendo um pouquinho, ele já vai ficando mais sabidinho, ele não quer dividir o salgadinho, ele não quer dividir o brinquedo, né? Então, assim, mas o que acontece? O papai e a mamãe vai ensinando, vai instruindo. Não, tem que dividir com o amiguinho e tal. Por quê? É a nossa natureza que é assim mesmo. É o egoísmo, né? Eu sempre falo, o ego não é ruim de todo. Ele só precisa ser domado, só precisa ser domesticado, não é? Aí o 24 ele diz assim: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito, né? As paixões, as concupiscências, o que é aquilo? É o desejo, né? Os desejos é que vão nos puxando. Por quê? Eu já falei aqui uma historinha sobre, que não é uma historinha, é uma coisa verdade científica, a questão do chocolate lá, né? Aquela experiência que as crianças ganharam chocolate e elas tinham o direito de comer naquela hora um chocolate só. Porém, quando a pessoa voltasse para a sala, quem conseguisse se segurar para não comer aquele chocolate ganharia mais 5, entendeu? Então, alguns comeram imediatamente porque não conseguiram controlar a vontade terrível de comer aquele chocolate, né? E outras ficaram olhando para o teto, olhava para o chão, disfarçava para não focar naquele chocolate, para conseguir esperar o tempo. E aí, quando a pessoa voltou, ganhou mais 5 chocolates. E aqueles que comeram imediatamente ficaram tristes, porque comeram tão rápido, o gosto já passou, o prazer foi rápido, momentâneo e já passou. E queria mais e agora não tem. Então, isso é prazer imediato versus prazer duradouro. Isso é a vida em Cristo. Isso é uma vida onde louva a Deus. Jesus, em certa feita, disse: aquele que ama o mundo perderá a sua vida, né? Mais do que a Deus. Porém, aquele que perder a sua vida
ganhará muito mais. O que significa isso? Perder para ganhar, esperar um pouco, passar pelo que tem que passar com alegria, entendendo que a salvação em Cristo, ela virá, que Deus ele vem para julgar, os maus serão destruídos, toda obra maligna, toda obra do mal, toda obra de pecado, de idolatria vai ser destruída, mas aqueles que perseverarem, buscando o bem, buscando a Deus, buscando conhecer a Deus e louvando o seu nome com essa nova canção que vai invadir, que vai abranger toda a sua vida. É um louvor, um cântico novo, né? Então, como eu disse, eu ia focar nesse primeiro versículo. Então, vem dizendo todo esse contexto aí, né, das misericórdias e a verdade para com Israel. Ele foi fiel, ele cumpriu, ele é fiel, ele cumpre com a sua palavra. Ele é rei soberano, mas ele também é juiz que vem para julgar a toda a nação e toda a terra, né? Então, ele encerra dizendo perante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra com justiça, ele julgará o mundo e o povo com equidade. Ou seja, não vai ser punindo uns e passando a mão em cima de outros de forma nenhuma. Deus é justo, é fiel, é maravilhoso. Então vamos cantar ao Senhor uma nova canção, porque ele vem, ele é bom, ele é maravilhoso, ele vem para salvar, ele salva, ele redime o seu povo, ele é justo, ele é soberano, ele nos criou, ele nos livra de todo mal, ele está conosco a todo tempo. Que Deus nos abençoe e possamos tirar as coisas que não agradam a Deus e mudar aí o que estiver em nós, mudar, pedir ajuda a Ele para que possamos dar a Ele todo louvor, toda adoração e que o cântico novo, o cântico da salvação esteja em nós e que possamos manifestar a salvação de Deus aos povos através da nossa vida. Vamos ser agentes de transformação de Deus, porque Deus enviou seu Filho, mas Jesus enviou a nós, a mim, a você, para sermos agentes de transformação, que outros possam ser transformados, possam ser libertados, possam ser abençoados através da minha e da sua vida. Que Deus nos abençoe. Um beijo grande no seu coração. Minha gratidão por você chegar até aqui. Deixe o seu like, compartilha com alguém. Vamos abençoar outras vidas. E se ainda não se inscreveu, clica no botãozinho vermelho aí, inscrever-se e nos ajuda a alcançar mais vidas. Beijo, gratidão!